Crie aquilo que você precisa. Amigos e amigas do Reino de Deus. O canal Conexão Ore é um projeto de divulgação da Escritura Sagrada para levar a muitos a mensagem do Senhor. Para ajudar este projeto, assista o vídeo até o final. Dê o like e envie para seus contatos. Faça isto e seja um missionário colaborador. Deus nos dá oportunidades. A nós cabe aproveitá-las. Você já refletiu sobre sua condição no reino? Faz quanto tempo que você ora, jejua e clama com fervor, mas continua a dificuldade? Será que estamos apenas proclamando ritos religiosos? São muitos homens e mulheres que clamam dia e noite, pedindo a Deus uma mudança, um milagre, uma resposta. Mas mesmo assim nada muda. Oramos, jejuamos, fazemos campanhas, cantamos louvores, mas vivemos como sobreviventes espirituais, não como embaixadores do reino. Por que não se cumprem as promessas? Porque Deus não nos chamou para viver pedindo. Ele nos convoca para criar com Ele. Ouvi certo pregador que dizia: a religião faz o homem olhar para o céu e esperar. O reino faz o homem olhar para dentro e começar a gerar. E é aqui que muitos tropeçam, confundem fé com passividade. Pensam que crer é esperar, quando crer é agir com a certeza de que o reino já está dentro de você. Pois o que é a fé? A certeza das coisas que eu não vejo. O Salmos 1 instrui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que o texto não diz tudo o que ele pedir prosperará. Diz tudo o que fizer. A prosperidade não é uma resposta a pedidos, é uma consequência de alinhamento. O homem que medita na lei do Senhor não fica parado esperando. Ele se torna uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, uma fonte que gera frutos no tempo certo, que está sempre viçosa e não murcha. Deus nunca nos ignora. Ele espera que possamos entender o que já possuímos e usufruir do que Ele já disponibilizou para nós. O reino de Deus não funciona com súplicas religiosas. Ele opera com princípios de governo. Por isso Jesus não dizia: venha a religião de Deus. Ele dizia: venha o teu reino. Reino significa autoridade, domínio, responsabilidade. E o que é dominar, se não gerar resultados na terra que refletem a natureza do céu? Não nascemos para ser um pedinte espiritual. Somos herdeiros das gloriosas promessas de Deus. Alcançamos o reino através do sacrifício de Cristo. Fomos libertados da condição de escravos para sermos adotados pelo Rei Eterno. Paulo diz em Gálatas 4, versículo 4: nos liberta da escravidão do pecado e nos concede a condição de filhos e herdeiros de Deus. Ele nos convoca para ser um co-criador com Deus. A fé não pede, fé cria, porque sabe que tem o direito legal para isso. O direito à herança está na garantia de ser filho. Esta já foi declarada no reino do Espírito. A oração não é uma tentativa de convencer Deus a fazer algo novo. A oração é a permissão que damos a Deus para trazer à terra o que já foi determinado no céu. O que está ligado na terra já foi ligado no céu. Quando continuamos pedindo aquilo que Deus já liberou, revelamos a dúvida. Estamos dizendo: não acredito que o reino está dentro de mim. Quantos cristãos estão presos nesse ciclo, pedindo sabedoria, mas nunca aplicando o conhecimento, pedindo prosperidade, mas nunca plantando a semente, pedindo direção, mas nunca dando o primeiro passo? Queremos ver Deus se mover, enquanto o céu está esperando que nossa fé se mova em direção ao que precisamos. O reino funciona com chaves. E uma das chaves mais poderosas é a mentalidade de Criador. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o primeiro ato de Deus foi criar. Antes de curar, antes de julgar, antes de redimir, Ele criou. Tudo é dele, e por Ele foram criadas todas as coisas. A Ele a glória. E se somos imagem dele, somos também chamados para criar com Ele ideias, negócios, oportunidades, estratégias, soluções. A pobreza não é ausência de dinheiro, é ausência de ideias, é ausência de fé criativa. E continuamos pedindo: Senhor, me dá,
e não ouço eu quando o céu está dizendo: filho, gere. Deus não entrega prosperidade a quem apenas deseja, mas a quem se torna responsável por ela, porque riqueza sem propósito destrói, mas riqueza com propósito governa. Certa vez ouvi um pregador dizer: lembre, se a fé não é um bilhete para o futuro, é uma licença de operação no presente, ela te autoriza a agir como cidadão do reino, não como refugiado da vida. E enquanto você continuar pedindo o que deveria estar criando, o céu permanecerá em silêncio. Não porque Deus não quer te abençoar, mas porque Ele já te abençoou e está esperando você agir como quem sabe disso. Veja o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nos abençoou o tempo passado. O que falta não é a bênção, é a consciência da bênção. O que falta não é o favor, é o entendimento de como usá-lo. Imagine uma semente. Por fora parece pequena, insignificante, mas dentro dela há um código invisível, um DNA de criação, de multiplicação, de expansão. Se ela não for plantada, nunca revelará o que carrega. O mesmo acontece com você. Deus te deu dons, talentos, ideias, visões. Mas se você não plantar, se você não agir, nada se manifestará. A fé que apenas pede é como uma semente guardada no bolso. Parece piedosa, mas é estéril. A fé que gera é como uma semente plantada. Morre para o medo, mas nasce para o propósito. O Espírito Santo ensina com sabedoria, capacita, desenvolve nossas habilidades. Mas precisamos dispor de todo este capital para produzir o que necessitamos. Nos frustramos em oração e clamamos: Senhor, por que não responde? O céu responde. Porque você ainda está pedindo, está na hora de gerar. Oramos por portas abertas, mas Deus nos deu as chaves. Deus não te chamou para repetir orações. Te chamou para representar o reino, e o reino não repete. Ele revela. Quando você entender que a fé não é um pedido, mas uma ativação, tudo muda, porque somos fé. Não é ver para crer, é crer para ter. Chama à existência o que não existe. Sabendo e que existirá, podemos dizer como Abraão: eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Esta é a sutil diferença entre religião e reino. A religião pede a Deus para fazer. O reino manifesta o que Deus já fez, e talvez seja por isso que tantos desistem da jornada. Não tiveram o alimento necessário para sustentá-los, cansados, desanimaram, e se foram, estavam em orações que Deus nunca pediu para serem feitas. Está escrito: o reino de Deus está em vós, e ordena, crie, governe, frutifique, multiplique. As bênçãos de Abraão são suas. Deus já nos concedeu o direito. Ele disse: eu te dou poder para gerar riquezas. Deuteronômio 8, versículo 18. Há um poder gerador dentro de nós, o mesmo poder que estava em Adão quando Deus disse: dominai sobre toda a terra. Esse poder não desapareceu. Ele foi restaurado em Cristo, e agora o Espírito Santo nos lembra: sois herdeiros das promessas, filhos do Altíssimo. O que você quiser lhe será dado. Não fique mendigando. Diga: eu tenho, e por isto vou buscar. Tudo muda quando paramos de pedir o que já temos. Temos, e vamos começar a agir como quem já possui o que pediu. Minha oração se transforma em decreto, minha fé deixa de ser expectativa e se torna execução espiritual. Por Cristo recebemos o governo. Não somos passivos, somos ativos e temos o potencial para gerar, não apenas sonhar. Deus quer nos ver decidir e mover, porque fé não é sentir, é decidir. E toda decisão espiritual verdadeira move o mundo invisível. Deus está te dizendo agora: pare de pedir colheita e comece a plantar. Pare de pedir portas e comece a construir. Pare de pedir respostas e comece a agir conforme as promessas, porque o reino não é um sistema de dependência, é um sistema de domínio.
e o céu não responde à necessidade. O céu responde à autoridade. Sinta isso: cada vez que você usa sua fé para criar, você honra o Deus Criador. Cada vez que você transforma uma ideia em realidade, você expande o reino. Agradeço profundamente por podermos dialogar sobre essas realidades supremas, que a contemplação desta comunhão de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua eterna doação e glória mútua, continue a nos transformar, nos libertar desse sentimento de miseráveis e nos encher da força e do poder gerador, para a qual fomos criados. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê o like e compartilhe o vídeo. Faça sua inscrição e ajude a palavra de Deus a ir mais longe. Até a próxima. Descanse em sua graça. Com gratidão e um abraço fraterno.